Vamos seguir então para a próxima apresentação. Próxima apresentação é intitulada Políticas Públicas de Igualdade de Gênero e Empoderamento de Todas as Mulheres e Meninas em Busca da Implementação da Agenda 2030 da ONU. O trabalho é feito foi escrito pela Kathleen Nunes Matos Moreira, sob orientação, eu suponho, da professora Sheila Stolz. Kathleen, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Certo, então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui nesse espaço, né, de propagação do conhecimento, juntamente com os colegas, conhecendo também os trabalhos. O meu trabalho, então, ele tem esse tema que é voltado para o ODS 5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que prevê o empoderamento de todas as mulheres e meninas. E aqui eu quero discutir um pouquinho com vocês a respeito da desigualdade de gênero, que a gente sabe que é um dos principais problemas, é um problema persistente, é um problema que é enraizado na nossa cultura, né, na nossa história, e que atualmente tem sido agravado pela pandemia, pela Covid-19. Esse trabalho, ele tem sido, começou há pouco tempo, então os dados eles são bem iniciais ainda, são dados coletados de alguns relatórios bem qualificados, o relatório Luz, o relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e também foram utilizados alguns artigos científicos para embasar todo o raciocínio de forma crítica a respeito da temática, e também eu tenho observado alguns trabalhos do mestrado da instituição a qual faço parte, que é a FURC. Bom, e aqui o objetivo, a pretensão é realmente analisar em que grau e medida as ações propostas pelas Nações Unidas e pelo Estado brasileiro estão contribuindo para a perpetuação dos direitos humanos de mulheres e meninas em meio a essa pandemia, para realmente apontar possíveis políticas públicas que podem ser implementadas. Bom, para isso a gente tem que, enfim, conhecer o que é o ODS 5. O ODS 5 é formado por diversas metas, dentre elas eliminar as formas de discriminação, os tipos de violência, propiciar um espaço de realmente maior participação dessas mulheres e meninas. E o que a gente tem visto, né, nesse atual contexto da pandemia? Será que o Brasil ele tem colocado isso em prática? Infelizmente, pelos dados coletados agora inicialmente, o que se percebe é que, na verdade, houve um retrocesso dessas metas. Então, cerca de 70% das equipes em saúde são formadas por mulheres, mulheres que estão na linha de frente, que estão mais propensas à contaminação pela doença da Covid, que estão trabalhando, enfim, todos os dias exaustivamente e às vezes sem recurso também. Outro ponto que eu gostaria de destacar, né, que infelizmente o Brasil é responsável por 1/3 dessas mortes dessas profissionais. E, além disso, passando agora um pouquinho para o impacto da vida das mulheres que trabalharam nessa pandemia, trabalharam de forma trabalho doméstico. Essas mulheres, muitas tiveram que abandonar a sua família, muitas tiveram que trabalhar na casa dos patrões, viver praticamente num cárcere privado, ficar lá, levar os filhos às vezes para poder trabalhar, porque esse trabalho também foi considerado um tipo de trabalho essencial por muitos, fora aquelas mulheres que infelizmente não conseguiram manter esse trabalho, que ficaram desempregadas, certo? Quanto à violência, que é um outro fator que eu trago aqui para discussão, um dado trazido pelo relatório Luz diz que 1 em cada 4 mulheres acima dos 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses, ou seja, durante essa pandemia, certo? E a gente sabe que também essa pandemia teve muita subnotificação desses fatos, por conta justamente dessa dificuldade do isolamento para conter o vírus, né? Além disso, as mulheres também passaram a enfrentar jornada exaustiva de trabalho, além do trabalho remoto, para quem conseguiu ficar em casa e manter realmente um home office, por exemplo, tiveram que manter o seu trabalho doméstico, enfim, cuidar da casa, cuidar dos mais vulneráveis da família, como idosos e crianças.
E um dado que eu trago também para discussão, que é um dado que ele prevê uma previsão bem alarmante, bem assustadora, é um dado trazido pela Comissão Econômica da América Latina e do Caribe, que diz que se nada for feito, se nenhuma política pública for implementada, serão cerca de 23 milhões de mulheres a mais do que em 2019 em situação de pobreza. Então, esse dado ele precisa ser levado em consideração, até porque a ciência não é brincadeira, né? A gente precisa olhar para esses dados, realmente tentar implementar políticas públicas para que esse cenário não se agrave mais. E eu acredito que é necessário uma parceria entre o poder público, entre as instituições, entre a pesquisa que nós estamos fazendo aqui, levar o conhecimento para que essas políticas públicas sejam feitas, realizadas, enfim, que se analise todos os dados para entender realmente onde que se precisa aplicar essas políticas públicas e que elas sejam realmente aplicadas, que elas sejam efetivadas na vida dessas mulheres, né? Porque quando uma mulher sofre, quando uma mulher sofre com a violência, ou quando uma mulher sofre, enfim, uma disparidade salarial, toda a sociedade sofre junto. Esse é um problema coletivo. E esse trabalho, então, tem por intenção justamente falar a respeito desse empoderamento, né, e levar esse conhecimento também para as próximas gerações através dessa análise de dados, perdão. E é isso, por aqui eu finalizo. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição. Certo, somos nós que agradecemos, Kathleen, por trazer um tema tão importante, né? Afinal, como bem diria a Silvia Federici, a sociedade capitalista existe porque ela foi construída em cima do trabalho não remunerado de mulheres, né? Então, eu acho a tua temática extremamente importante e relevante de ser discutida, né? A gente sabe que o Brasil, ele, durante a pandemia da Covid, ele foi e vem sendo extremamente negligente com os direitos das mulheres, que tem, né, a nossa primeira morte de Covid foi uma empregada doméstica, as pessoas que mais morrem de Covid são as pessoas com menos acesso a direitos, e nisso está incluído uma boa parcela de mulheres, que são as responsáveis pelo cuidado, e acho que é muito, muito importante teu trabalho, ele é bem escrito, ele é bem direcionado, eu não esperaria nada diferente de alguém orientado pela professora Sheila, que é também fantástica, né, mérito de vocês duas. Então, eu gostaria realmente só de te parabenizar pelo teu trabalho, pelo teu resumo e pela tua pesquisa, que eu acho de extrema importância, especialmente no momento atual. E eu passo a palavra, então, para os outros avaliadores, para o Márcio, para o Luiz e para darem as suas sugestões também. Pode começar, Márcio. Bom, Kathleen, parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho. Também todos os requisitos, a parte estrutural, a importância e relevância do que você pesquisa. Também parabenizo a professora Sheila pela excelente pesquisa. Então, os dados todos aqui expostos, as situações tais, os critérios epistemológicos utilizados, e um conceito que me chama a atenção, que vocês já utilizam, que é o de sindemia, né, de não utilizar só o conceito de pandemia, que é justamente de observar que a tida doença não é só do âmbito natural, né, a confluência dele perpassa no âmbito social também, que, como você bem traz no texto e pelos dados ali, é muito interessante também você já utilizar esse conceito, né, acerca da sindemia e não pandemia, né, de que, por exemplo, é um vírus natural e pronto, né, a gente resolve só desse modo, né, mas não, tem que resolver também nos critérios, tanto na parte econômica, nas desigualdades latentes que o país tem. Então, parabenizo, excelente pesquisa, sucesso na sua pesquisa, parabéns. Eu vou, na verdade, aumentar cada vez mais os elogios. Kathleen, eu gostei bastante, não só da forma com que tu estruturou o teu resumo, mas também da forma com que tu expôs, né? Eu percebi que tu tem uma fala bem lógica, né? Tu conseguiu seguir todos os elementos, eu consegui, enquanto tu falava, lembrar do que eu tinha lido no teu resumo. Então, meus parabéns pela forma com que tu estruturou e na forma com que tu se prostou frente a nós, né? Frente a esse GT, porque eu gostei bastante da tua postura. Em relação ao teu conteúdo, nossa, eu achei um tema
um tema extremamente interessante, mas mais ainda, eu gostei muito da tua abordagem. Essa abordagem de trazer dados específicos, de fazer esse recolhimento de dados, né, utilizando diversas fontes, né? Então, eu achei muito interessante a forma com que, a lente com que tu olhou esse problema, né? O problema da desigualdade de gênero e o fato da pandemia ter escancarado cada vez mais esses problemas, né? Não que a pandemia tenha criado, na verdade, ela só escancarou. E a gente já tinha um histórico de feminização da pobreza. Mas na pandemia a gente percebeu, então, não apenas essa questão das mulheres estarem cada vez mais vulneráveis à pandemia e muitas vezes por não poderem se utilizar do isolamento social, porque a gente tem muitos lares chefiados por mulheres hoje em dia, porque tem muitas mulheres ocupando não apenas cargos, não cargos, mas atividades como faxineiras ou trabalhadoras domésticas, mas também na linha de frente como enfermeiras, como técnicas de enfermagem, enfim. Eu achei muito interessante tu trazer todos esses dados e também a questão da violência doméstica, que eu acho que foi muito ousado tu trazer também, né? Tu trazer mais essa perspectiva, o que completa, eu consigo entender que completa, faz o fechamento de uma análise. Então eu gostei bastante, apesar de tu ter dito, né? Mas eu ainda estou em processo ainda estou iniciando essa pesquisa, ainda estou com resultados apenas preliminares, mas ainda assim eu senti um grande fôlego, né? Não apenas no recolhimento, mas também na análise de dados, o que é muito complexo de se fazer. Então, assim, eu te parabenizo mais uma vez pelo teu trabalho, pelos elementos textuais e também pela tua fala. Eu gostei bastante do modo com que tu conversou com a gente, apresentando todas as tuas conclusões, todos os teus apontamentos. Então, realmente, parabéns e obrigada por tu ter participado desse GT com a gente. Gostei bastante de te ouvir. Certo. Sigamos então para a próxima, conforme estava planejado. Agora a gente tem a terceira apresentação, que é do direito do consumidor na grade escolar e o cidadão cliente ciente, de autoria do Pedro Henrique Sampaio Moreira, da Paola Landolfi Vieira, orientados pela professora Lúcia. Pedro, você tem 10 minutos. Bom, boa tarde a todos, que estão aqui presentes, a todas também. Meu nome é Pedro Henrique Sampaio Moreira, junto com a professora Lúcia e com a minha amiga Paula, que infelizmente está hospitalizada por complicações de alergia. Ela não se pôde fazer presente aqui, mas ela está bem, ela já foi medicada, já passou por uns exames, está tudo certo. Bom, o meu trabalho, realizado com a professora Lúcia, como ela já disse o tema, né, o direito do consumidor na grade escolar e o cidadão, a princípio, cliente, e também o que se busca, né, com isso, que é o ciente, trabalha justamente com isso, né, e justamente com a grade escolar, ou seja, o título ele já resume o resumo do trabalho. Bom, o trabalho, então, ele trabalha com a implementação do direito do consumidor como matéria escolar, ou seja, nesse quesito, ele vai trabalhar o como o consumo exacerbado dentro de uma sociedade capitalista, né, que hoje em dia trabalha muito com essa questão de consumismo, ela vai buscar esse consumo exacerbado e tentar trabalhar com isso, e bem como combater a alienação que se cria dentro das escolas, né? No caso, eles saem formados como alunos, né? Seja o ensino fundamental ou médio, porém, eles não têm ciência de seus direitos, apesar de tê-los garantidos seja pela Constituição e seja pelo Código do Consumidor. E também tem um propósito de salvaguardar os direitos humanos, né, que são propostos pela Constituição. Bom, tendo em vista todo esse contexto, né, e sabendo que os estudantes, os discentes saem das instituições sem ter esse conhecimento básico, eles, por consequência, ficam mais suscetíveis a cair em golpes, em cair
alienações mercadológicas, por assim dizer, né? Contratos abusivos, dentre outros, e isso acaba criando um problema sério para a sociedade, né? Bom, eu vou usar o meu exemplo, né? Que se eu não estivesse no curso de Direito, teria sido alienado por uma mesa que minha mãe tentou comprar, e a garantia não estava querendo aceitar a mesa de volta, e utilizando aí alguns conhecimentos que a gente adquiriu no curso de Direito, conseguimos montar uma errata e encaminhar para o PROCON, né? E então, tendo alguns conhecimentos básicos, já seria muito benéfico para a sociedade para sanar muitas dessas dúvidas, muitos de problemas e evitar alguns outros também, bem como educar os colegiais e os estudantes para que não passem por esse tipo de chantagem, de golpe, né? Então, diante desse cenário, né, que tem esse problema, que os estudantes se formam e são alienados e ficam suscetíveis a certas situações do mercado, se faz necessário uma implementação, né, buscar estabelecer nas escolas uma matéria, ou criar, ou implementar, né, possuindo o direito do consumidor, até porque o consumidor, e bem como outras modalidades, como direito civil, eles passam toda a vida exercendo esse papel de consumidor, de relações. Então, eu vi, antes de começar esse trabalho, a necessidade disso, né? De pelo menos um conhecimento que seja básico e que você possa carregar para a sua vida, aplicando quando necessário, né? E sabendo para não ser alienado e ser passado para trás. Então, em cumprimento com os dispositivos dos artigos 4 e 6º do CDC, respectivamente os incisos 4 e 2, e garantindo também alguns artigos da Constituição, o 5º inciso 13 e o artigo 6, seria esse o objetivo geral, né, do trabalho. Tentar garantir esse aspecto de sabedoria dos direitos, de ciência, e não apenas tê-los contigo. E o objetivo mais geral a ser cumprido seria mostrar ao cidadão que ele sim possui os direitos e que ele deva exercê-los e não apenas tê-los, né? Ou seja, ele buscar por meios autônomos de ir atrás de seus direitos, né? Isso com a matéria do direito do consumidor na grade escolar. Bom, para demonstrar um pouco disso, né, alguns PLs foram elaborados, não tão recentemente, mas também em questão de história, e não é recente. Em 2015, 4 projetos foram elaborados, 2 tramitando na Câmara dos Deputados e 1 na LESP, né? O primeiro, que foi o projeto 403 de 2015, projeto de lei 403 de 2015, que ele lutava para implementar no ensino médio o direito constitucional, o direito administrativo e o direito do consumidor, que foi um deputado federal baiano chamado Fernando Torres, né? Outro projeto que tramitou na Câmara dos Deputados, que é o 1029 de 2015, que ele alterava a base educacional, incluindo a matéria no ensino médio também, a introdução ao direito, que teria como, desmembrando essa matéria, teria como objetivo ensinar justiça e cidadania, teoria do Estado, direitos fundamentais e direitos do consumidor, que foi elaborado pelo
pelo deputado de São Paulo, Alexandre Menente, e o que tramitou na Alesp, né, que foi o projeto de lei número 1607 de 2015, propôs incluir na grade do ensino médio ou do fundamental educação fiscal e direito do consumidor, né? Bom, tendo em mente esses PLs, né, mesmo não sendo tão recentes, mas sendo ao mesmo tempo, eles servem para nos dar um norte no trabalho que foi elaborado, dar um norte para que seja implementado o direito do consumidor na grade escolar dos estudantes, né? E como seria feita a sua efetivação, alterando quais os artigos que fossem necessários. Portanto, de modo assim bem escancarado, os projetos eles são para proteger o estudante do que há de vir na vida adulta, né? Por assim dizer, na vida mais responsável. Não que a do ensino médio fundamental não seja, né? Mas já citando assim. O trabalho ele foi utilizado da pesquisa bibliográfica e documental para ser elaborado, né? E como não existem tantos trabalhos elaborados acerca disso, ele ainda é um trabalho embrionário, né? Por não ter tanta produção em cima disso, né? E vamos ver. E a princípio é isso, né? Garantir que pelo menos o estudante saia da instituição de ensino com os conhecimentos básicos e que sustentem a vida dele e que apoiem a sua jornada contra os grandes marketings, os grandes capitalistas que por vezes eles acabam manipulando vários produtos e você acaba não tendo consciência, não sabendo como responder a isso né, evidenciar os seus direitos, que o estudante saia da instituição sabendo dos seus direitos e, se possível, exercendo-os. Eu acho que é isso, né, que eu tinha para explicar. Agradeço aí a minha professora, aos presentes aqui, e estarei aberto agora para críticas. Certo, muito obrigada, Pedro. Vou saudar a Paola também, que veio assistir, apesar de estar fazendo inalação, mas está ali a Paola. Muito obrigada pela tua apresentação. E mais uma vez eu não vou falar nada. Eu vou falar só da metade dos trabalhos que eu não oriento aqui hoje. E passo a palavra então para a Luiz e para o Márcio. Eu vou começar porque eu acho que o Márcio ele vai ter algumas considerações mais profundas para fazer, porque ele trabalha sobre educação e direitos humanos, né, na dissertação dele. Eu, na verdade, só vou fazer alguns poucos comentários. Pedro, eu gostei bastante da tua apresentação. Também quero saudar e parabenizar a Paola, também, né, coautora do trabalho. Quando eu estava lendo o trabalho de vocês, eu me peguei em um desafio, porque vocês trazem muitos apontamentos, suscitam muitas questões que você fica, nossa, eu não sei, eu me vi pega pensando mais sobre essa questão que vocês brincam no título também, né, do cliente e do ciente. Enfim, eu achei uma abordagem inovadora para começo de conversa, eu achei ousada, e eu gostei bastante da forma com que vocês estruturaram. Não apenas o trabalho de vocês possui todos aqueles elementos estruturais que a gente pede, né, objetivo, traz o problema também, dá para ver que vocês trazem também a questão da metodologia, enfim, os requisitos eles estão ali. Mas mais do que isso, né, vocês propõem debate, vocês
pegam o problema de pesquisa e também fazem com que o seu interlocutor, o seu leitor, se pegue pensando e participe desse debate também. Eu vou falar algumas coisas que não sei se o Márcio vai, assim, brigar comigo no privado depois, vai que ele fala, o que você está falando de Ingo Sarlet quando vai falar sobre isso? Mas eu lembro que, quando eu fazia faculdade, a gente trabalhou muito a obra do Ingo Sarlet nessa questão do consumidor devendo se entender num estado de não apatia política, digamos assim, que o consumidor ele tem que, então, se desvirtuar desse fetichismo da mercadoria, né, e propor práticas de consumo mais sustentáveis, enfim. Eu lembro que a gente se utilizou muito desse autor para entender a cidadania do consumidor. Mas não é só isso que vocês falam no trabalho de vocês. Vocês estão falando isso no âmbito das escolas, o que eu acho isso sensacional. E vocês falando no resumo também, não foi só direito do consumidor, vocês falaram também do direito constitucional, enfim, de tentar trazer essa formação política e meio que ir contra esse estado de apatia que a gente pode dizer, questionar ou não, que tem na sociedade, mas de acordo com o Ingo Sarlet existe. Então, eu acho muito interessante vocês trazerem isso para as escolas, falarem sobre formação cidadã verdadeiramente, já nas escolas. Então, essa formação política, de trazer o direito constitucional, direitos humanos, direito do consumidor, que é uma coisa que, para ser sincera, eu não tinha lido ainda. Também, porque eu não sou da área, né? A professora Lúcia vai até falando, não, um monte de gente falou isso. Mas eu não sou da área realmente, mas eu já tinha ouvido falar sobre direito constitucional nas escolas, direitos humanos, mas direito do consumidor eu me vi pega pensando, gente, realmente, a gente precisa falar sobre isso. Não apenas para tentar trazer e criar formas de consumo mais sustentáveis, mas também de evitar que a gente que a gente crie consumidores que não sabem dos seus direitos, que caem em algum tipo de tem muitas na internet, né, de sites fajutos. Enfim, eu acho que é interessante para a gente pensar a formação cidadã, também pensando no direito do consumidor. Enfim, gostei muito dos debates que vocês proporam, gostei bastante da apresentação do Pedro, melhoras para Paola. É Paola ou Paloma? Esqueci. Paola. Paola, melhoras para Paola, parabéns para a professora Lúcia, parabéns para o Pedro. Vou passar para o Márcio, porque o Márcio aí ele já vai poder conversar melhor contigo de forma mais aprofundada. Bom, parabéns, professora Lúcia, novamente. Parabéns, Pedro, Paola, melhoras. Parabéns para vocês. Bom, então, o Luiz já comentou o autor Ingo Sarlet, né? Ele tem essa, digamos, essa análise de pensar um consumo um tanto sustentável, né? Mas vejo assim, quando vocês tratam de modo terminológico, né? Questão mercadológica, e observar, digamos assim, a questão do consumo exacerbado e o quanto que isso é nocivo, né? E muitas das vezes as propagandas, a questão do marketing, ela é bem pesada nesses aspectos, né? De tanto criando nomenclaturas ou desejos, vamos dizer assim, né? Daquele âmbito de tornar tanto o que é sujeito, praticamente um objeto, né? Daquilo que o Marx coloca lá, do que você sai da condição de sujeito para se tornar o próprio objeto, né? E o objeto se torna sujeito, né? Então, vendo, digamos assim, essa análise que vocês trazem ali, eu diria assim, no aspecto educacional, com a nova BNCC, talvez seja possível projetos ou introdução desse tipo de estudos, né? Antes a gente trabalhava esses temas de modo transversal nas salas de aulas, né? Por exemplo, o próprio Direitos Humanos, ele entra em alguns dos bimestres, tanto na sociologia, na filosofia. A gente trata, assim, não é, digamos, não tem todo esse rigor de modo você poder aprofundar, mas ele está ali de modo transversal, vamos dizer, né? Agora a gente tem a possibilidade de adentrar mais, né? Fazendo projetos, então esse aspecto de trazer essa questão tanto dos direitos ou os deveres ou tal, que realmente é essencial, né? Se a gente pensa assim, quantos de nós saímos do ensino médio cientes desses direitos, né? E eu acho interessante na hora que vocês colocam isso no tema ali do texto, quando vocês brincam cliente e ciente, né? Eu gosto desses jogos de palavras assim interessantes que vocês colocaram ali. Então, como você tomar essa ciência, né? Ser ciente e também gerar da ciência a consciência, né? Então, como que você faz esse percurso, né? Vamos dizer assim, e observar de modo educacional, ele é possível agora, assim, se você pensar num projeto mais direto, né? Porque tem essa possibilidade, mas anteriormente era um tanto
inviável, vamos dizer assim, né? Porque pensa como que você vai alocar mais digamos, mais um profissional com licenciatura, vai pensar uma licenciatura, alguém do direito, alguém com notório saber, enfim, tem N coisas aí, né, que a BNCC ainda tem algumas coisas ainda para a gente esclarecer, debater, não sei se vocês estão a par, né, mas a BNCC, que é a nova Base Nacional Comum Curricular, ela ainda tem algumas coisas aí que a gente não sabe como vai ser, né. Bom, ela tem aspectos que a gente pode trazer essa inovação, pensar, bom, a gente poder debater as questões acerca do consumo, de observar quanto que a gente tem consumido e o quanto que a gente trata dessas questões, né? A própria obsolescência programada, né? Ou seja, algum produto que você compra, daqui a um tempo já é programado para ser descartado, e quanto mais a gente vai descartando e descartando. Então, é um tema importante quando você traz isso, nessa questão mercadológica. Eu só parabenizo mais uma vez, né, vocês pelo trabalho, e continuem aí nas pesquisas. Muito bom, parabéns. Pedro, Bom, quer eu falar alguma coisa? agradeço aí a fala das duas presenças que, junto com a Lúcia, estão nos elucidando um pouco mais, né? E agradecer, não tem outra palavra, só é muita gratidão. Muito obrigado. Certo, nós passamos então para a próxima apresentação. Teria o Vicente, mas eu não vejo o Vicente aqui. Ele não está aqui, né? Ou está? O Vicente não está. Então, a gente passa para a próxima apresentação, que é intitulada Direitos Culturais, Relações Jurídicas Atinentes à Valorização e Preservação da Cultura Popular Brasileira, de autoria da Ana Carla Vieira Ferreira, que, salvo o melhor juízo, também é minha aluna, mas dessa vez não está orientada por mim, então é totalmente autônoma essa pesquisa. Ana, tu tens 10 minutos para fazer a tua apresentação. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Ana Carla, eu sou artista, sou professora de arte, professora de dança e teatro. Entrei recentemente no curso de Direito, já entrei quando já tinha iniciado, né, na UFGD, entrei no final de agosto, se não me engano. E como eu já trabalho com cultura popular, tanto na cena como artista, né, levando a cultura popular, levando para o público, que o público conheça a cultura popular, que o público valorize, que ele se identifique com isso, né. Faço isso em cena e também em sala de aula, né, no meu trabalho enquanto arte educadora. E, iniciando o curso de Direito, eu vi a necessidade de tentar unir isso, né, e percebi que há a possibilidade do direito intensificar essa questão da gente valorizar, da gente preservar a cultura popular. Ano passado, durante a pandemia, eu assisti uma palestra virtual do professor Mário Pragmácio, que é da Universidade de Fortaleza, e ele comentou sobre os direitos culturais que até então eu não conhecia, né, assim como falando enquanto área, porque quando a gente fala direito de acesso à cultura, é diferente de quando a gente fala de direitos culturais, né? Primeiro porque o acesso à cultura já tem uma problemática para a gente falar que há uma cultura a ser acessada, ou que os sujeitos não têm cultura e por isso eles precisam acessar alguma cultura, né? E isso não é verdade. Então, quando a gente fala em direitos culturais, é falar de uma área um pouco mais autônoma, né, independente das outras áreas, porque acaba que os direitos culturais ficam espalhados pelas outras áreas, né? Se a gente fala de leis de incentivo à cultura, de fomento, vai estar um pouco mais relacionado ao direito tributário. Falando de direito autoral, um pouco mais relacionado ao direito civil, e assim por diante, né? Até a legislação educacional, né? Quando a gente fala a lei 10.639 de 2003, que fala do ensino, da história e da cultura, né, afro-brasileira e indígena, né? Então, assim, são direitos que estão espalhados e que talvez precisassem estar um pouco mais unidos, juntos, né, para um fácil acesso, inclusive para potencializar essa questão de preservar a cultura popular. Então, é uma pesquisa que está iniciando, está começando a caminhar,
nesse sentido de fortalecer um pouquinho a questão da arte e do direito, né? E aí eu acho que é isso, foi bem breve a minha apresentação. Certo, muito obrigada pela tua apresentação, Ana. Eu acho extremamente interessante todas as vezes que alguém vem num evento de direito falar sobre o não direito, né? Falar sobre cultura, falar sobre todas as coisas que... Vocês estavam me ouvindo antes ou eu estava falando de microfone desligado? A gente estava te ouvindo, aí parou, aí voltou. Tá, eu passei o dedo na frente e desliguei sem querer, desculpem. Então, todas as vezes que alguém fala do não direito para mim, eu acho muito interessante, porque faz a gente se sentir desconfortável e, né, a ciência é desconforto, né? Eu nunca estou feliz se eu estiver muito confortável na ciência. Então, eu acho extremamente interessante, acho muito pertinente a diferenciação entre direito cultural e direito de acesso à cultura, né? Direitos culturais e direitos de acesso à cultura, porque a gente tem... e aí levanta um outro questionamento, né, que eu acho extremamente pertinente e tão desconfortável quanto o restante, que é que a Ana falou de direitos de acesso à cultura, e a pessoa não tem cultura, a gente tem que promover o acesso à cultura, e aí a gente já tem, inclusive, as discussões a respeito de o que é cultura, né? O que é cultura? É música clássica, mas funk não é cultura? Hip hop não é cultura? Grafite é cultura ou não é cultura? Sabe? Quem dita o que é cultura, né? E direito ao acesso à cultura, eu acho que tem essa importância de a gente discutir também os direitos culturais, evidentemente, mas as diferenças de acesso, as diferenças entre os conceitos dos dois direitos e como a gente define o que é cultura. Acho que são discussões extremamente pertinentes e eu acho que, assim, as discussões que tu trouxeste no teu trabalho também são muito, muito interessantes. Muito obrigada pela partilha das tuas inquietações. Serviu para deixar, pelo menos eu, inquieta também. E te agradeço por isso, Ana. Vou passar a palavra para o Márcio e para a Luíse. Pode pegar, Márcio. Tá, parabéns, Ana. É uma área... tive uma matéria no mestrado sobre direitos culturais e acho que a Luiz também teve, se não me engano, Luiz. E, assim, quando você fala dessa questão do acesso à cultura e os direitos culturais, né, é interessante você ter essa noção de diferenciação, né, de pensar, bom, o que é ter acesso a uma cultura, né? Até um tempo atrás teve também se salvo engano, no Enem caiu alguma coisa sobre o acesso ao cinema também. Bom, esse é um debate bem, bem incessante, assim, e acho que deve vir à voga cada vez mais, né? Quando a professora Lúcia fala sobre isso, eu também concordo, porque normalmente a gente tem essa pretensão, né? Você precisa ter o acesso à cultura, você precisa ter o acesso tal. Acho que também falando os anteriores sobre acesso à educação, que também discutir acerca da educação, acerca da cultura. O que a gente tem em mente, né, quando a gente fala de cultura, o que a gente tem em mente quando a gente fala de educação. E, bom, aí a cultura tem esse aspecto de pensar essa pluralidade, né, vamos pensar assim, ser diversa, de um modo que ela... E você coloca a expressão real do ser humano, né, ou seja, quando você fala assim, é uma expressão própria do âmbito daquele que cria e recria, né, vamos dizer assim, né, aquele que traz a arte ali, ele vai recriando muitas das vezes, tanto em coisas que já anteriores, né? Fulano pegou um quadro de arte de tal, sei lá, de Van Gogh ou outro lá e recriou ao seu modo ali, com o contato, o contexto que ele tem, com a vivência que ele tem, como que ele representa aquilo, ele expressa, né? Então, acho que quando você traz esse aspecto dos direitos culturais, é importantíssimo, né? Porque a gente pensar essa questão plural, né? Não de pensar de modo homogêneo, né? Porque senão a arte tem vários modos de ser, de como ela aconteceu, de como ela foi, né? Ela não foi homogênea, né? Então, se a gente observa a própria história da arte, ela não é homogênea. Então, parabéns pela pesquisa. Continue a pesquisa, porque realmente poucos que fazem essa pesquisa no âmbito dos direitos culturais e
E é importantíssimo, né? Se a gente pensa, por exemplo, que é uma questão sociológica, né? De pensar, o Brasil, existe uma cultura única no Brasil, é diversificada, como que é a cultura que a gente tem no Mato Grosso do Sul, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim. E dentro de cada região, estado e cidade, há N culturas, N situações acontecendo. Então, parabéns pela pesquisa, continue e sucesso na caminhada. Eu também vou te parabenizar, Ana. Eu gostei bastante. E a professora Lúcia falando, eu também fiquei super viajei aqui, né? Pensando em todos os tipos de questões que a tua pesquisa suscita. E eu também te entendo como uma autora crítica também em frente a esse panorama jurídico, né? Tu mesma falou. A gente percebe, então, que a legislação no tocante à cultura está esparsa, né? Está espalhada. E eu me vejo, e eu te vejo nesse sentido, né, de olhar o ordenamento jurídico e de criticar essa falta de, talvez, integralidade, não sei, essa falta de consistência mesmo em uma forma de ver a cultura e de fazer essa diferenciação entre direito fundamental à cultura e direito de acesso à cultura. Eu só queria fazer 2 apontamentos, e assim, a primeiro deles eu quero fazer pensando no que a professora Lúcia falou, né, da questão que a gente pode ver cultura, tanto como direito, como quanto crime. Se a gente pensar, rolou, acho que foi em 2000 e... Eu peguei aqui 2013, mais ou menos. O prefeito de São Paulo fez uma resolução que proibia os bailes, os bailes funks na periferia, né? Então, depois ele renunciou, mas enfim, rolou essa resolução. E a gente pouco fala sobre isso, né? Que alguns grupos são digamos assim, eles podem produzir cultura e outros grupos não, porque essa cultura de determinados grupos não é cultura, é apologia a crime. Então, veja que, nesse sentido, a gente pode fazer essa questão, essa análise, que alguns grupos podem ter direito ao direito fundamental à cultura, e outros grupos, esse direito é negado, porque não é visto como cultura, é visto como algo criminoso. E muita gente viu isso das juventudes periféricas, da criminalização de um estilo musical, de um movimento cultural, tanto que eu lembro, alguns anos atrás, quando teve o movimento do rolezinho, que entrava nos shoppings e muitos seguranças barravam, porque aquelas pessoas não podiam adentrar o shopping. Isso é um movimento cultural, né? Era um movimento vindo muito da periferia também. Então, isso tudo foi pensando no que a professora Lúcia tinha comentado e que, na minha opinião, também diz respeito ao teu trabalho. Lendo o teu artigo, eu gostei muito, porque deu para entender o que tu estava... Eu entendi que tu não fez uma referência expressa à ODS 11, mas eu sinto que tu poderia muito bem fazer esse tipo de correlação. O ODS 11, principalmente a meta 4, que fala só sobre a proteção e a salvaguarda do patrimônio cultural e natural do mundo. Então, eu acho que o teu trabalho tem essa aderência temática também, né? Eu entendo que tu estava olhando mais para o ordenamento jurídico interno, e tá tudo bem fazer isso, eu acho que é uma delimitação legal de ser feita, mas eu também vi o teu trabalho como pertencente também a essa questão da proteção do patrimônio cultural. E eu também penso muito nessa questão que tu tinha falado da diferença do direito cultural e do direito de acesso à cultura, e que às vezes está na legislação tributária, às vezes está na legislação civil. E eu também cito o José Afonso da Silva, não sei se tu já teve contato com ele, mas ele fala muito sobre o direito fundamental à cultura, e ele chama a Constituição de 88 como a Constituição cultural, né? Ele fala que existem vários artigos ao longo da Constituição que podem ser identificados como artigos atinentes ao direito da cultura, né? Não só a questão, por óbvio, né, da que a gente pensa no artigo 215, etc., mas também na questão da liberdade de manifestação, né, dos direitos autorais, como tu mesma falou, que daí já pega um pouco do direito civil, mas também essa questão de entender tudo como uma ordenação constitucional da cultura. Então, esse autor, ele fala dessa forma. Então, veja, ele já vê de um modo diferente com que tu vê essa questão. Tu pensa nessa falta de estruturação, digamos, de junção como algo negativo. Esse autor, ele já vê como sendo uma coisa implícita. Mas eu acho que eu estou muito mais para o teu lado. Eu acho realmente que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com o direito cultural e de realmente fazer uma
Olha, o Vicente chegou. Mas, enfim, Ana, gostei muito da tua apresentação, gostei muito do teu trabalho também. Como tu viu, né? Eu fiquei aqui super viajando, né? Porque eu achei um tema que realmente faz com que a gente pense bastante, que a gente reflita. Eu gostei bastante de todos os apontamentos e de todas as minhoquinhas que tu colocou na minha cabeça. Então, obrigada por participar hoje, obrigada para a gente poder te ouvir e por eu poder ler o teu trabalho também. Obrigada. Ana, tu quer fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer as palavras. Conforme vocês foram falando, já me veio bastante coisa na cabeça que vai ajudar a dar continuidade a essa pesquisa. E agradecer a professora Lúcia, que ficou lá na nossa aula falando para a gente fazer o resumo. Eu meio que fiz o resumo em cima da hora, né? Porque é algo que eu vinha pensando, mas ainda está bem na reflexão mesmo. Assim, para ir para o papel está bem difícil. Já tentei colocar antes, mas ainda não. Então, esse foi o primeiro esboço, de certa forma, dessa pesquisa, né? Então, por isso eu gostaria de agradecer a oportunidade. Imagina, não tem que agradecer. E se te serve de consolo, Pedro e a Paola, eu obriguei a fazer isso 2 vezes, porque é a segunda vez que eu obrigo eles a apresentarem trabalho. Então, não se sinta mal, tua, Luana, porque o Pedro e a Paola foram 2 vezes obrigados a apresentar, tá? Então, pensa pelo lado bom. Tu deixou a gente curioso e instigado e a gente, né, fez pesquisa. Bom, a gente vai então para a nossa última apresentação de hoje, que é sobre os estudos antropológicos associados às políticas públicas, cujo título é Os estudos antropológicos associados às políticas públicas contribuem para a sustentabilidade ambiental, de autoria do Vicente Mota de Souza Lima. Vicente, tu tens 10 minutos para fazer a tua apresentação. Legal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento maravilhoso, né? E, na verdade, esse trabalho ia ser meu filho que ia apresentar, mas como ele é muito tímido, ele acabou não apresentando, né? E eu estou aqui fazendo às vezes para contribuir com vocês aqui também. Meu nome é Vicente, eu sou aluno mestrando do PGRN, né? E minha formação é Direito e trabalho na questão ambiental no IBAMA. Então, pessoal, o tema do artigo, ele é bem bacana, eu achei, e meu filho também achou. Estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem, né? Sim, Vicente, tudo tranquilo. Ok. Então, assim, os estudos antropológicos associados às políticas públicas contribuem para a sustentabilidade. Por quê? Porque a antropologia, como ciência dos humanos, ciências humanas, né? Ela visa buscar entender como é que funciona o outro, né? As sociedades um pouco mais distantes, comunidades distantes, né? E também dentro da própria cidade, a gente acaba se distanciando bastante. E essa ciência, ela é muito importante porque ela acaba dialogando, né, com os fatos sociais que acontecem no nosso dia a dia. E também com a questão da né, a ecologia que a gente fala porque dentro da área ambiental existe diversas correntes, enfim. Por exemplo, a questão ambiental dentro do pessoal do agro, né? Então eles veem o meio ambiente com outra forma. Então, como é que a gente pode observar essas pessoas que estão mesmo dentro de um ambiente circundante, rural, próximo do ambiente urbano, mas como é que ele vê, como é que eles percebem o meio ambiente, né? E essas questões aí, elas passam também pelo direito, né? Porque, enfim, as relações sociais, os fatos sociais são regulados, né? Enfim. E existem várias políticas públicas são nomes que são dados para a resolução de problemas. Existem políticas públicas de saúde, política pública de segurança pública, política pública de educação ambiental, política pública de saneamento básico. Existem vários tipos de políticas públicas, né? Então, a antropologia ela vem discutindo com o direito, dialogando com o direito, na medida que ela vai percebendo a visão do outro, a alteridade, né, em função do meio ambiente. E isso tem contribuído sobremaneira, né, para a afirmação dos direitos fundamentais, porque, querendo ou não, o meio ambiente diz respeito a tudo que a vida, né,
não existe o homem distanciado do meio ambiente. Qual que é a visão do homem hoje? Como é que o ser humano tem se visto em relação ao meio ambiente? Por que o homem tem destruído as florestas, tem se apropriado dos bens naturais sem a responsabilidade? Porque, na verdade, ele não se vê parte do todo, que é o meio ambiente. Né? Ele faz parte do meio ambiente. Né? Ele acaba produzindo alimentos, ele se serve dos serviços serviços ambientais, né? Serviços ecológicos, são prestados pelo meio ambiente. Então, pelas florestas, enfim, por todos os biomas. Então, o que acontece? Com a visão do homem em relação ao meio ambiente, é uma visão equivocada, porque ele se vê distante do meio ambiente, ele não se vê como parte do meio ambiente, diferentemente, por exemplo, dos povos indígenas, né, que são comunidades que estão um pouco afastadas do meio urbano, né, em função da sua própria estrutura, natureza, eles têm a cultura diferenciada, né, do homem branco, enfim. Mas todos podemos viver em conjunto, em consonância, né, respeitando sempre o outro. Essa visão de alteridade. Então, essa perspectiva da antropologia, ela está muito atrelada à questão da necessidade de percepção do próprio ser humano em relação ao meio ambiente. Isso passa, necessariamente, pelos tratados internacionais de direitos humanos, né, porque o Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais, né, no âmbito do plano internacional, e esses tratados são recepcionados pela nossa Constituição Federal. E o que acontece? Isso aí tem incentivado as empresas, as pessoas, de modo geral, aos consumidores, a repensarem seus hábitos. E tudo isso começou a partir, não faz muito tempo, né? Um pouquinho antes da década de 92, já existiam alguns pontos, né? Os lampejos, né? Tbilisi, né? E outros eventos internacionais que ocorreram, inclusive com a Rachel Carson, né? Primavera Silenciosa, né? É um livro importante que fala sobre a questão dos agrotóxicos, e hoje a gente vê uma liberação muito grande de agrotóxicos, e isso causa preocupação, né, com relação ao futuro, né, do próprio ser humano. Então, o ser humano, ele não está distante do meio ambiente como algumas pessoas, algumas comunidades, algumas pessoas possam imaginar. Nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente, dependemos praticamente do meio ambiente para tudo. Né? Não existe nada, nenhum ser humano, nenhuma vida que não dependa da qualidade da água, né? E da água em si. Né? A gente tem destruído as nascentes, existe hoje programas produtores de água, né? Enfim, e não só produzir água, mas água de qualidade que possa atender todos. Existe política nacional de recurso hídrico, né? Então, toda essa perspectiva de visão do próprio ser humano em relação ao meio ambiente é extremamente importante. Por isso que a antropologia ela está dialogando sempre com o direito. Muitas vezes é muito comum alguns juízes tomarem decisões em relação à questão ambiental, à questão de culturas, de povos, né, quilombolas, por exemplo, observando estudos antropológicos, né, pareceres, laudos, né, de profissionais formados na antropologia. Então, a antropologia é uma ciência extremamente importante, né, e está praticamente dialogando com o direito e com as políticas públicas ambientais de modo geral. Né? Então, é isso, pessoal. Espero que esse trabalho, esse pesquisa, né, tenha contribuído para alargar um pouquinho o entendimento da gente em relação à forma como nós nos percebemos em relação ao meio ambiente, né, como devemos respeitar as culturas próximas da gente, quilombolas, né, como a gente tem a aprender com os indígenas, né, e também observando como eles têm tratado o meio ambiente e como algumas pessoas que se dizem civilizadas têm tratado o meio ambiente. Né? Então, basicamente é isso. E eu quero agradecer a participação com vocês aqui. Certo, Vicente, nós é que agradecemos a sua participação no evento, e eu gostaria só de fazer um pequeno comentário antes de passar a palavra para Luiz e para o Márcio, que eu li o teu resumo e eu cheguei no fim dele e eu não tinha certeza se eu concordava, porque eu entendo a necessidade de fazer uma abordagem antropológica do meio ambiente, mas eu também entendo a necessidade de a gente não fazer uma abordagem antropológica no sentido de que o meio ambiente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, o direito ambiental como um todo, eles, afinal de contas, eles
não são necessariamente centrados no meio ambiente enquanto uma ferramenta dos seres humanos, né? Evidentemente que a gente utiliza o meio ambiente, que o ODS pretende garantir a sustentabilidade, mas o que eu não tenho certeza, e aí eu fiquei pensando quando eu estava lendo o teu resumo, é se isso tudo é para garantir, se a gente deveria pensar no direito ambiental, na proteção do meio ambiente, no desenvolvimento sustentável, enquanto uma garantia de sobrevivência da humanidade no planeta, ou simplesmente uma garantia de sobrevivência no planeta, né? Porque se a gente for pegar, eu acho muito interessante que existe um calendário que diz que, olha, se a existência da Terra fosse comparável a um ano, né, de vida, a humanidade teria nascido, tipo, no dia 31 de dezembro, sei lá, depois do meio-dia, sabe? Porque a nossa existência enquanto seres humanos no planeta Terra, ela é extremamente recente, e a gente já conseguiu destruir quase tudo, mas tudo bem. Mas o planeta Terra existe há muito mais tempo que isso, e talvez subsista depois da gente. Então, eu só faço essa ressalva, faço esse pequeno comentário de que todas as vezes que eu penso no direito ambiental, e aí pode ser uma opinião só minha, tá? Eu não quero que isso seja uma opinião, um consenso entre as pessoas, mas todas as vezes que eu penso em direito ambiental, eu penso na necessidade da Terra seguir existindo, de a gente permitir a continuidade do planeta como um ser, né? O planeta em si, e não só da existência humana, né? Eu acho que a gente pensar só na existência humana, eu fico pensando no quanto a gente está restringindo a ideia do planeta de ser só uma ferramenta para a nossa existência, apesar de eu saber que é essa forma como a gente utiliza. Mas, enfim, é só um comentário, é só uma divagação minha, não tome como uma crítica ao seu resumo, e passo a palavra, então, para o Márcio, para a Luísa, para fazer as suas considerações. Eu vou começar porque Vicente já pegou um olhar intercultural, já pegou a questão da antropologia, que é a minha praia, né? Então, assim, Vicente, meus parabéns, eu gostei bastante das suas provocações no geral, principalmente na tua fala, que eu identifiquei que tu colocou alguns elementos a mais, também falando da questão do ordenamento jurídico internacional, o que eu gosto muito do fato de que tu olha para o ordenamento jurídico internacional e daí dá respaldo para essa questão que tu traz, então, da perspectiva antropológica. Eu, como uma pessoa que trabalho diretamente, meu orientador é antropólogo, afinal de contas, eu vejo que a falta de diálogo entre o direito e a antropologia é, com certeza, um obstáculo à realização, à consagração dos direitos humanos no geral, né? O ponto de vista antropológico, ele faz com que a gente perceba que a gente tenha ciência de percepções de dignidade diferenciadas, e é o que falou, da questão tanto dos povos indígenas quanto das comunidades quilombolas. E aqui eu vou me valer também do direito constitucional comparado. Se a gente for ver a Constituição do Equador, por exemplo, eles positivam que a Pachamama, ela é um sujeito de direitos per si, ou seja, lá, assim, eu não sei como que é a praxis constitucional, né? Estou falando que no texto constitucional, pelo menos, se protege os recursos naturais, e na verdade nem fala recursos, né? Para começo de conversa. Natureza e essa questão do meio ambiente não tem que ser recurso, porque recurso tem a ver com uma lógica mercadológica que é alguma coisa que se utiliza, então recursos naturais já está errado. Mas assim, vamos dizer, né? Os recursos naturais da natureza são protegidos não porque é direito humano ao meio ambiente sadio e equilibrado. Se protege a natureza porque a natureza é sujeito de direito pronto, né? E porque ela merece ser protegida por ela, não porque se não existe natureza a gente não vive. Então, esse olhar antropocêntrico que faz com que o direito ambiental, digamos assim, aquele hegemônico, digamos assim, que ele veja o meio ambiente como passível de proteção, porque sem o meio ambiente a gente morre, né? Sem o meio ambiente ser equilibrado, a gente não tem como viver. Mas tem que entender que a natureza, ela estava aqui antes, a natureza, ela está aqui para animais não humanos, né, animais sencientes, outras formas de vida, enfim.
Eu sei que não é exatamente isso o ponto, mas eu também tô viajando um pouco por causa do que a professora Lúcia falou, e eu acho muito legal esse espaço que a gente tem para realmente falar responder as provocações que o trabalho nos dá, e também aquilo que você trouxe para a gente, né, Vicente? Eu gostei bastante da sua apresentação. O seu texto, obviamente, ele tem todos os requisitos formais, mas mais do que isso, ele coloca provocações que, como tu tá percebendo, a gente está respondendo aqui. Isso faz com que a gente pense, que a gente elucide de outras formas. Eu gosto muito dessa perspectiva antropológica nos trabalhos em direito, em específico por causa disso. Então, meus parabéns. Gosto bastante, sempre coloco uma perspectiva antropológica, sempre converso com antropologia nos meus trabalhos acadêmicos. Eu acho que aqui tu fez também com excelência. Então, espero poder ler mais coisas oriundas das tuas pesquisas. Acho que tem um grande potencial e espero que esse resumo ele se desenvolva para um artigo. Não sei se tu já fez um artigo, se tu já publicou, mas com certeza eu acho que potencial ele tem para isso. Então, meus parabéns. Vou passar a palavra para o Márcio. Parabéns, Vicente. As ótimas contribuições, professora Lúcia, Luíse. Bom, vendo realmente esse aspecto, né, homem e natureza, essa espécie de dualidade, não, um dualismo, né, entre que a gente costuma tratar a natureza de um modo quanto um objeto, né, digamos assim, que tem muito da leitura tanto das éticas clássicas ou modernas, né, e eu daria uma sugestão para o Vicente, não sei se ele conhece, um autor chamado Hans Jonas, que é um autor contemporâneo, que trabalha um pouco com a questão de um princípio de responsabilidade, pensando não nesses termos modernos ali de ver a natureza de modo inerte, né, de modo exterior ao homem, ou coisa assim, né, de pensar quase de modo relacional, vamos dizer assim, né, que é uma relação direta entre ambos, né, e ele fala que a gente pensa, as éticas clássicas e modernas pensaram sempre de modo do presente, né, não pensa no modo acerca do futuro, vamos dizer assim, né? Como que a gente pensa o planeta enquanto futuro, né? Enquanto algo que é não só porque é, digamos, onde moramos e onde existimos, mas justamente por conta da própria proteção e de observar de modo assim que as análises, ou como que as pesquisas têm dito a respeito tanto da questão climática e levar, digamos, isso um tanto a sério, né? E ele aponta para esse tipo de situações, né? E pensar assim, bom, como a gente pensa saindo justamente desse aspecto, né, de tornar não mais a natureza quanto um objeto, né, e a Luísa trouxe bem esse exemplo da Constituição do Equador, que pensar, bom, a natureza é essencial, né, e se a gente olha também de modo epistemológico, né, enquanto conceito meio ambiente, né? Parece que é um meio para uma finalidade, né? Se a gente for, digamos, criterioso com os próprios conceitos que a gente utiliza, meio ambiente. Então a gente está usando ele como um meio para um fim, né? E a gente quase sempre faz isso, né? Quando a gente usa muito dos conceitos, a questão de recurso natural ou não, como que a gente utiliza, o quanto a gente utiliza, o que utilizar, enfim. Mas a sua pesquisa ela enseja várias e várias questões que são interessantes para você, quem sabe, retomar e dar um avançar mais, assim, mas já pelo que você colocou ali no seu resumo, já dá para ver que você tem uma boa bagagem, né, de pesquisa, e só daria essa sugestão mesmo de um autor chamado Hans Jonas. Qualquer coisa eu coloco aqui no chat aqui, o nome, para você depois dar uma pesquisada, ver mais ou menos, mas parabéns, Vicente, e excelente pesquisa. Obrigado. Bom, alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Todos os nossos trabalhos foram apresentados. Todos, eu acho que despertaram as nossas curiosidades, as nossas angústias. Eu queria saber se Luiz e Márcio, se algum dos alunos quer... Luana, tu quer apresentar de novo para aparecer na gravação? Só se for necessário, mas... Eu não ouvi, Luana, desculpa. Acho que ela falou só se for necessário. Não é necessário, é só se tu quiseres, mas se não quiser, não tem problema, o teu certificado vai ser emitido, não te preocupa, era só para se tu quisesse aparecer.
Mas, enfim, passo a palavra, então, para o Luiz e para o Márcio, para os outros participantes, para ver se tem alguma consideração a ser feita, e depois eu faço o encerramento do nosso grupo de trabalho. Vicente? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês e partilhar um pouquinho e aprender com vocês, né? Isso é muito bom. Eu colhi um pouquinho da doutora Lúcia, né? E da nossa colega Luísa aí, a visão antropocêntrica e a visão biocêntrica, né? Que a gente vê. A visão bio envolvendo todo o planeta Terra, que é 4,5 bilhões de anos. E a visão do homem, né? E nosso direito pátrio, ele é uma visão antropocêntrica, né? O homem se serve do ambiente. Mas a gente não pode esquecer também da questão dos animais, da terra, toda a conjuntura geológica, enfim, né? Tudo isso que a doutora Lúcia falou. Muito bom mesmo. Queria só agradecer e dizer que a gente fez um trabalho excelente. Está todo mundo de parabéns aí. É isso. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos apresentarem os trabalhos. Gostei muito dos trabalhos dos colegas. Achei bem inovador. Comparado ao congresso anterior que eu participei junto com a professora Lúcia, esse foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Gostei da presença dos orientandos. E eu acho que é isso. Desejar uma boa tarde a todos, uma boa semana e muito obrigado. Todo mundo está de parabéns mesmo. Eu gostei bastante de todas as provocações que aqui foram suscitadas e também pela presença de vocês. Né? Eu percebo que cada um tem a sua forma de apresentar, cada um tem a sua forma de pesquisar e de tratar de um tema, e é muito legal quando a gente pode trocar figurinha mesmo, né? Criar esse ambiente, porque aqui, afinal de contas, mais do que um GT de um evento para emitir certificado, o que não deixa de ser, e todo mundo aqui quer certificado, mas também é um espaço de construção de pensamentos e de formulações de sínteses. Então, fico muito feliz, muito satisfeita com a ousadia de vocês, né, de estarem aqui hoje, nessa terça-feira pós-feriado, de compartilharem um pouco do que vocês têm escrito, né, fico muito feliz. Bom, enquanto alguns vão tomando coragem para falar, quero agradecer a todos, parabenizo novamente a cada um de vocês. Acho que esse espaço é um espaço importantíssimo, né, para que a gente possa debater, trazer, digamos assim, tanto as ideias distintas ou pesquisas que cada um tem feito em cada área, e esse é o espaço aqui, digamos assim, onde que você vai errar e acertar. A pesquisa é assim, a ciência trabalha com isso, né? Essa questão de você ter isso em mente, né? Na hora você está pesquisando aqui, de repente você chega lá na frente, nossa, mas esse tal pressuposto aqui que eu adotava não é bem isso, né? E você muda e tal. Os métodos, os meios, digamos assim, de você sustenta os seus argumentos ali, depois você vê que aqueles argumentos ali não eram tão bons realmente. Então, acho que esse é um peripasso, né? Um caminho assim que é contínuo, né? Você nunca se está velho para pesquisar e nunca se está novo demais para iniciar algo, né? Então acho que tem um momento ali próprio de que você deve ir adiante, né? E fazer do seu modo, como a Luiz mesmo falou, cada um tem seu próprio jeito, tanto de apresentação, de pesquisa, vai criando, digamos assim, sua identidade ali quanto pesquisador. Parabenizo e continuem aí na luta, né? Sabem que, digamos assim, ser um pesquisador no Brasil não é algo tão fácil, né? Dependendo dos cenários e tais, às vezes as situações não são das melhores, mas que a gente permaneça e dê continuidade, né, a esse espaço, que a gente possa debater e trazer essas reflexões que são importantíssimas. Parabéns a todos. Gente, eu estou em 2 GTs acompanhando os meus alunos no outro GT. Então, bom, eu vi que todo mundo... Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não vi se mais alguém quer falar. Não?
Então, gente, só me resta agradecer a presença de todos e todas, as pesquisas que vocês apresentaram, que foram extremamente interessantes, a confiança em mim, na Luísa e no Márcio e na jornada como um espaço seguro para vocês apresentarem as pesquisas de vocês. E eu espero vê-los novamente. A Ana e a Luana eu vejo hoje, o Pedro e a Paola eu vejo na quinta-feira, mas, enfim, espero reencontrá-los todos, eventualmente, em novas pesquisas e em novos eventos. Eu vou encerrar a gravação.